também, não só motivação. Então é isso que... E aí, vascaíno, essa imagem aí te chama atenção? O Cruzeiro perde ali por 3-1 e a galera vai ali abraçar os jogadores do esporte, parece que até desejando aí boa sorte pro próximo confronto, que é o Vasco. Na sua opinião, o Cruzeiro abriu as pernas aí pro esporte para se aproximar ali do nosso Vascão? Quero trazer aqui o Casimiro, torcedor aí famoso da internet do Vascão, reagiu aí ao confronto Sport e Cruzeiro, como nós, estava secando também ali o Sport e falou sobre isso. Vamos ver se você concorda com ele. Vai. Pô, tipo assim, mano, eu sinceramente, acabei de falar, mas como isso aqui, tô falando do jogo, né? Vi muita gente na internet falando que o Cruzeiro entregou o jogo, abriu as pernas, tá ligado? Pô, tipo assim, eu não concordo, mano. Não concordo. Acho que os gols foram méritos do Sport. E no 2-1 o Cruzeiro tava pressionando pra caralho, mano. Tá ligado? O Cruzeiro tava pressionando o Sport pra caralho. Eu tenho certeza que 80% das pessoas que falaram isso não viram o jogo, sacou? Eu me dei o trabalho de ficar secando, né? E tipo assim, não teve nenhum tipo de lance que tu fala, caralho, pô. Agora, é natural que o Cruzeiro não vai ter o ímpeto que teve até agora, tá ligado? Já tá decidido o campeonato. O Cruzeiro tá a passeio. Mas, pô, quem viu a reação, por exemplo, do Pesolano no fim do jogo contra o Ituano, sabe que o Cruzeiro não tem essa, entre aspas, índole, né? Porque não é índole, mas não tem esse pensamento de pisar no freio, não, mano. Tá ligado? Na minha opinião. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasca em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E aí, concorda com o Casimiro ou não? Cruzeiro abriu as pernas? Vou deixar aqui a minha opinião e não acho de forma nenhuma aí, como o Casimiro disse ali, quem assistiu o jogo viu que o Cruzeiro não abriu as pernas. A minha opinião é a seguinte, eu sempre falei aqui, né, não é de hoje, o Cruzeiro tem um time muito fraco, muito limitado. Mas o que aconteceu com o Cruzeiro? Teve um treinador que conseguiu dar um padrão tático e botou na cabeça dos jogadores. Se a gente não tiver muita atenção e correr o tempo todo, muito tesão, vamos ficar mais um ano na Série B. Os jogadores entenderam isso e varreram a Série B. Quando o Cruzeiro entra em campo aí com um pouquinho menos de atenção e um pouquinho menos de tesão, acontece isso, vai perder. O próprio treinador Pesolano falou, se o Cruzeiro não reforçar, vamos cair fácil na Série A. Ou seja, é um time limitado, fraco e que não é nenhum absurdo perder para o Sport na Ilha do Retiro, que é o quarto melhor mandante da competição. O Cruzeiro foi importante, eu vinha falando isso aqui há um tempo atrás, o Cruzeiro enfrentou a Ponte Preta, que estava ali próxima do Vasco, ganhou por 4-1, empatou com o Ituano, então não é nenhum absurdo perder aí para o Sport. E vem vindo aí fazendo uma boa campanha na Ilha do Retiro, então não é nenhum absurdo aí o Cruzeiro ter perdido esse jogo. Quero trazer aqui o Casimiro de novo, que falou sobre esse confronto aí com o Sport. Segundo o Casemiro, cara, ele não tá confiante não, hein? Se liga só. Pô, mano, é uma outra parada também que eu falei, sacou? Eu acabei de falar, né? A galera fazendo um coração muito pica. Porra, tipo, a torcida do Vasco é foda, né? A torcida do Vasco tá tão calejado, desesperado, triste com o clube, e em qualquer situação o torcedor fica desesperado, né? Obviamente que o próximo jogo do Vasco é importante, tá ligado? Óbvio, como todos os outros. Agora, tipo assim, a galera tratar o próximo jogo do Vasco como o jogo da vida é mentira, tá ligado? Desculpa ser sincero, assim, é mentira, pô. Vasco e Sport não é o jogo da vida pro Vasco, tá ligado? Assim. Quer dizer, é só o Vasco não ser um time de bairro, né? Se o Vasco for um time de colégio, de quinta série, e tomar 5-0 pro Sport, beleza, o Sport ultrapassa o Vasco, tá ligado? Beleza. Eu imagino que o Vasco tem um comportamento de um time decente. Ruim, mas decente. Que é perder. Bom, o script do Vasco é esse, sacou? O que aconteceu? O Vasco Operário... mas o Vasco ganhou do Operário fora de casa. Beleza, show, legal. Mas milagres acontecem, né? Não era pro Vasco ganhar aquele jogo. Tava, porra, bizarro. Entendeu? Não era pra ganhar. Mas ganhou, mas não era pra ganhar. Não sei como. Se tu parar pra perguntar pro torcedor do Vasco o que aconteceu, ele vai falar, não sei. Ponto. Entendeu? O que aconteceu, irmão? Não sei. Ia perder, já tava tuitando, xingando o Brasil todo, o país e o mundo. E delírio quando ele virou. Legal. Agora, o Vasco vai ficar em quarto e vai ter mais 3 jogos, tá ligado? Eu já falei, o problema é o Vasco, irmão. O problema não são os outros. O problema não são os outros. Agora, a torcida do Vasco já prontamente aceitou esse discurso de que é uma final de campeonato pro Vasco. E que se o Vasco perder o jogo, acabou pro Vasco. E ninguém segura. Então, foda-se também. Então...
E aí, pensa como o Casemiro, aquela vitória sobre o Operário foi mais sorte do que tudo e o Vasco vai voltar a fazer aquelas vergonhas que vinha fazendo, aquelas atuações aí que colocaram o Vasco 8 derrotas consecutivas? Pensa como o Casemiro? Quero trazer aqui uma outra opinião sobre esse confronto aí com o Sport. Agora, de um ex-jogador e ídolo do Vasco, Edmundo. Olha o que ele falou. Você acha que dá pra empatar? Tem que jogar, tem que ser inteligente. Acho que o Jorginho tem que trabalhar esse time porque a zaga costuma ser muito vulnerável, principalmente fora de casa, né? A zaga tem se comportado muito mal fora de casa. Mesmo no jogo que venceu, teve muito espaço no sistema defensivo. É que brilhou a estrela do Alex Teixeira, né? E aí, por isso, o Vasco venceu o Operário. Mas, cara, eu acho que essa vitória deu aí uma tranquilidade pro trabalho. E, cara, eu já joguei muitas vezes contra o Sport lá na Ilha do Retiro. É dificílimo, mas é possível. Já perdi, já ganhei lá algumas vezes, mas é possível. Eu acho que tem que jogar uma decisão de campeonato. Jogar de forma equilibrada, cautelosa, explorar o contra-ataque, enfim. E quem sabe beliscar os 3 pontos. Mas se não conseguir a vitória, o empate mantém a distância de 3 pontos, né, principalmente para o Sport, e depois o Vasco tem 2 jogos decisivos dentro de casa. Ninguém achou que fosse ser fácil, embora as primeiras 15 rodadas de invencibilidade do Vasco na Série B trouxesse, assim, para o Vasco uma expectativa de que esse acesso fosse ser mais tranquilo. Depois veio uma sequência negativa, né, principalmente fora de casa, e a preocupação que acabou. Essa preocupação ela ficou mais distante quando teve a virada heróica em cima do Operário, né? Na penúltima rodada. Então, cara, é tudo achismo, tudo que a gente disse agora é achismo, mas, cara, são times sensacionais, são 2 campeões brasileiros, né? E o Sport e o Vasco. Então vai ser um duelo de gigantes. E, cara, tudo pode, de fato, acontecer. Mas acho que se o Vasco se preparar bem e jogar a responsabilidade para o adversário, né, que tem a obrigação de vencer, o Vasco pode, num contra-ataque, surpreender, sair na frente e administrar um resultado mesmo sendo fora de casa. E só para complementar, família vascaína, vou trazer aqui o Edmundo mais uma vez, porque o Edmundo falou aí do time do Vasco sem Nenê e Raniel, irmão, e deu muitos elogios aí a Andrei e Marlon Gomes. Liga só. Aqui, ó. Boa noite, Ed Gui. Tá aprovado que o Nenê e o Raniel é -2 em campo ou eu estou sendo maldoso? O que você acha, Edmundo? Eu acho que nenhuma coisa nem outra, Curtis. Eu acho que perde mobilidade, sim, né? E o campeonato da Série B se faz necessário ter máximo de agilidade, de velocidade, principalmente nos contra-ataques, porque os times jogam muito fechados, né? Mas, cara, todo mundo... O Nenê tem a sua importância na bola parada, o Raniel é um goleador e que não vive um bom momento, né? Acho que criado até por ele, né, Gui? Porque se ele chuta, tira do goleiro e perde, ninguém ia estar pegando no pé do Raniel. Mas aquela cavadinha que custou, né, poderia ter dado uma vitória baixa contra o Londrina, aquilo pegou muito mal perante o torcedor. Ele não é nenhum grande craque, né? Daqui a pouco a gente vai falar aí de um grande craque do Lionel Messi, mas ele não é um grande craque, e por isso o questionamento. Acho que teve coragem o Jorginho em barrá-lo e colocar o Ignaldo, que não é da posição, ele não é centroavante, me parece render mais pelo lado do campo. Só que aí ele botou o Figueiredo na posição que estava jogando o Ignaldo, e o Figueiredo fez um golaço, o gol que abriu o placar e que fez com que as coisas ficassem mais fáceis para o Vasco. Eu acho assim, Andrei e Marlon Gomes, esses 2 não podem ficar de fora. Ficou provado aí que eles têm que jogar. E aí, a partir daí, você fica livre para escolher os melhores jogadores e com dinâmica para que o Vasco seja forte na hora de atacar e na hora de defender também. Tá aí, família vascaína, a opinião do Casemiro, a opinião do Edmundo dando moral. Os crias aqui, eu vou deixar aqui minha opinião. Eu gosto muito do trabalho do Casemiro, mas eu discordo da opinião dele. Eu acho, sim, que é um jogo muito importante, é o jogo da vida pro Vasco. E por que eu falo isso? Porque o Vasco ganhando dá muita moral e você tem uma grande oportunidade de ter 2 jogos em casa, né, diante de Criciúma e Sampaio Corrêa para confirmar esse acesso. Uma derrota, você não pode pensar somente no Vasco.
né? Porque aí, como ele falou, aí o Vasco só depende dele, existe uma pressão muito forte, uma pressão psicológica, você coloca o Sport na briga, animado, cheio de vontade para tirar essa vaga do Vasco. Então você tem que pensar dessa forma. Então é sim um jogo muito importante, acho um jogo da vida. O Vasco ganhando do Sport, o Vasco volta para a Série A com certeza, com toda certeza. Então vamos tratar esse jogo como o jogo da vida. Em relação a Edmundo, falou um pouco mais sobre o jogo, eu vou destacar aqui o elogio que ele deu ao Marlon Gomes e o Andrei Santos e coloco também aí o Egnaldo nessa barca aí. Vão ser jogadores muito importantes, família vascaína. Eu vi o jogo contra o Cruzeiro do Sport, o Sport fez um bom jogo, mas eu achei um time bem pesado, bem pesado. Eles têm lá o Eduardo, né, que inclusive já passou pelo Vasco, tem 35 anos, né, lateral direito. O Fabinho Volante, que jogou pelo Botafogo, Ceará, tem 35 anos, né? O Wagner Love tem 38. A zaga deles tem um jogador jovem lá, que é o Chico, que fez, se não me engano, a primeira partida como titular. Tem o Rafael Thierry, que passou pelo Grêmio. É um jogador de 29 anos, mas é pesado. E aí é o grande ponto, né? Se o Egnaldo, o Andrei, o Marlon estiver bem no jogo e fazer realmente o que o Edmundo falou aí, jogar fechadinho, nos contra-ataques, irmão, o Vasco tem uma grande chance de ganhar. O Vasco errou muito já em jogos fora de casa, optando por ter Raniel, Alex Teixeira e Nenê em campo e não ter essa força para contra-atacar. Agora, tendo o Egnaldo, tendo o Andrei, tendo o Marlon, o próprio Figueiredo, um time de muita movimentação na frente, dá sim pra gente optar pela essa questão do contra-ataque. E eu tava vendo a entrevista coletiva do Claudinei, ele vai buscar de todas as formas sair da frente, né, abrir o placar contra o Vasco e recuar e jogar nos contra-ataques. Então é ideal o Vasco abrir o placar, fechar, que eles vão dar espaço. O Sport tem um time pesado, de jogadores experientes, né, que podem usar aí da experiência, mas é um time pesado, e essa molecada aqui, principalmente o Egnaldo jogando em cima dos zagueiros deles, vai ser fundamental pra gente conquistar esses 3 pontos aí, e aí, cara, confirmar de vez a nossa volta à elite do futebol brasileiro. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.